Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Vou gravar essa aula aí, a aula de orçamento de capital, né? Princípio de análise de investimento, meus alunos aí da Rural, pessoal de AFO 2, né? Pode ter gente também de gerência de investimentos. Gente, eu gostaria de iniciar essa aula. Essa aula é, a princípio, né? A segunda aula do curso, né? E essa aula a gente vai tratar de princípios de análise de investimento. E quem foi meu aluno aí presencial sabe que eu gosto muito de dar aula no quadro, né? Não gosto muito de slide. Então nós vamos estar usando essa ferramenta aí do Google, esse quadro aí para a gente estar podendo explicar aí cada conceito, né? Essa aula é uma aula introdutória, né, de conceitos. Nós vamos aprender principalmente, né, a base aí de análise de investimento, alguns conceitos importantes. E antes de entrar, né, na parte dos princípios, né, da análise de investimento, né, algumas premissas, eu quero fazer um pequeno resumo aqui. Aonde que entra, né, orçamento de capital na área de finanças, né? Então eu vou desenhar dois quadros aqui. Vou chamar o primeiro de decisões de longo prazo e vou botar um outro quadro que eu vou chamar de decisões de curto prazo. Basicamente, essas duas decisões são as que um gestor, né, um responsável da área financeira deve tomar numa empresa, né? E até a própria divisão da disciplina de finanças, né, na faculdade, ela é dividida, né, em finanças de curto prazo e finanças de longo prazo, né? Então, vamos entender a diferença desses dois aqui para que fique bem fácil, né? A gente possa Se a gente conseguir diferenciar esses dois tipos de decisão, vai ficar muito mais fácil compreender, né, onde que a gente está na matéria quando a gente fala de orçamento de capital. Quando a gente fala de decisão de longo prazo, a gente está falando o seguinte: bom, que tipo de decisão a minha empresa vai tomar, né, financeira, que impacta ela no longo prazo. Então aqui nós vamos fazer decisões de compra de ativos, né? Vou botar de vermelho aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou resolver se eu vou comprar ativos, se eu vou investir, né? Se eu vou investir em bens, máquinas, por exemplo, bens, máquinas, equipamentos. Se eu vou comprar, né, algum tipo de bem fixo, né? Coloquei ele como ativos. Então, essas decisões, né, de comprar ativos, de investir em bens, máquinas, equipamentos, são decisões de longo prazo. Por quê? Porque normalmente a gente está comprando um bem ou um produto que tem uma vida útil longa, né? A gente está comprando uma máquina que ela vai durar 20, 30 anos numa indústria, numa empresa, por exemplo. Nós vamos comprar um caminhão, nós vamos comprar um equipamento, uma escavadeira, nós vamos comprar um forno, um alto forno para uma siderúrgica. Então, essa decisão do que investir é uma decisão de longo prazo, né? E aí, aqui na decisão de longo prazo, como a gente vai comprar e investir em bens, em máquinas, equipamentos, dentro da decisão de longo prazo, a gente tem duas decisões a tomar. A decisão do em que investir, que é essa pergunta que eu estou fazendo, né? O que nós vamos comprar, né? E uma segunda decisão também de longo prazo é como vamos pagar, né? Se a gente fosse definir isso aqui formalmente, a gente definiria essa caixinha aqui como uma decisão de investimento e essa caixinha aqui como uma decisão de financiamento, né? Então, o que que envolve decisão de longo prazo? O que nós vamos investir em que, né? O que a gente vai comprar e como a gente vai pagar. Esses dois tipos de decisões, a gente vai pensar no longo prazo da empresa. O que nós vamos comprar e como nós vamos pagar. E o que, que seria decisão de curto prazo? A decisão de curto prazo é aquela decisão que eu preciso tomar no dia a dia da empresa. Decisões de caixa,
Então, vou colocar aqui, ó, decisões de capital de giro, por exemplo, caixa, estoques, matéria-prima. Ou seja, são decisões que eu preciso gerenciar e tomá-las no dia a dia do meu negócio. Então, por exemplo, eu estou preocupado se eu vou ter dinheiro no caixa para pagar o salário do meu funcionário no final do mês. Isso é uma decisão de curto prazo. Eu estou preocupado se eu vou ter caixa para comprar estoque, matéria-prima. Isso também é uma decisão de curto prazo. Então, aqui a gente vai calcular a necessidade de capital de giro da empresa, como é que estão as políticas de caixa, se ela pega de empréstimo para rodar capital de giro, se ela não pega, se ela tem caixa suficiente, como é que anda a política de estoque. Então, esse tipo de decisão, ela não tem muito a ver com decisão de longo prazo. Então, se a gente for dividir a nossa matéria aqui hoje na Rural, por exemplo, isso aqui é a AFO 1, isso aqui é a AFO 2. Né? Ou seja, as decisões de curto prazo primeiro, né? Como eu consigo gerir bem o meu curto prazo dentro da organização, e as decisões de longo prazo seria, né, no que a gente vai investir, como nós vamos financiar esses investimentos. Então, essa matéria, né, essa parte de orçamento de capital, ela entra exatamente aqui. E para que a gente possa entender, né, então a gente já sabe que a gente vai aprender daqui para frente como a gente vai decidir investir ou não num projeto, ou num ativo, ou numa máquina. Vale a pena comprar uma máquina, vale a pena trocar, vale a pena substituir, vale a pena comprar um carro, vale a pena alugar um carro. O que vale a pena? Essas perguntas que a gente vai responder daqui para frente. Entrando já, né? Por isso que chama análise de investimentos. Como isso aqui é um investimento, eu vou basear agora a minha decisão numa análise. Eu vou analisar se o investimento vale ou não a pena ser feito. E para que eu faça isso, alguns conceitos são importantes, né? Eu vou trabalhar aqui com alguns conceitos para a gente poder analisar investimento. Então, o primeiro conceito básico, né? Um conceito até da língua portuguesa, né? Eu só consigo analisar alguma coisa se eu consigo comparar. Então, o princípio da comparação, que é o princípio mais básico que tem de análise de investimento, é o seguinte: você só consegue decidir alguma coisa em relação a algum investimento se você puder comparar a alguma outra alternativa. Né? Eu botei na imagem uma maçã verde e uma maçã vermelha. Se eu te oferecer só a maçã verde e falar assim, você prefere essa maçã verde? Você vai falar, mas você prefere em relação ao quê? Então, sempre tem que ter uma segunda opção, ainda que a segunda opção seja não fazer nada. Eu vou te fazer uma proposta. Você aceita montar um restaurante lá em Três Rios ou em Juiz de Fora? Você aceita montar um restaurante? Bom, Davi, para eu responder essa pergunta, eu preciso comparar. Ou eu vou abrir o restaurante ou vou fazer o quê? Ah, não. Ou você pode montar uma papelaria, ou você pode não fazer nada. Aplicar o seu dinheiro na poupança, no CDI e ganhar um rendimento dele. Então, para que a gente possa decidir na área de investimento, a gente tem que comparar. E para a gente comparar, o que o princípio da comparação diz? Você só consegue decidir se você tem alguma outra alternativa para comparar. Né? Se eu te ofereço a maçã verde, eu tenho que te oferecer uma outra coisa. Então, eu vou te oferecer a maçã vermelha e aí eu vou te perguntar qual você prefere. Ah, Davi, eu prefiro comer a maçã verde. Então, como você comparou, já que você tem mais de uma alternativa, você decide no caso da análise de investimento aqui, pelo projeto mais lucrativo, né, o projeto mais rentável. O segundo princípio, né, a segunda premissa, já que você vai comparar, você tem que comparar coisas iguais em termos de tempo, em termos de moeda. Ou seja, nós temos que unificar as métricas. Né? Ah, Davi, vou avaliar dois projetos. Um está em real, outro está em dólar. Não. Você não consegue tomar essa decisão porque as moedas não são comuns. Ou você converte o que está em real em dólar e compara os dois em dólar, ou você converte o que está em dólar para real e compara os dois em real. Por quê? Porque como você está comparando moedas diferentes e a taxa de câmbio nunca vai ser fixa, né? O dólar hoje é 5 e pouco, há uns anos atrás era R$ 2 e há muito tempo atrás era 80 centavos. Então, você precisa unificar projetos, né, que você vai avaliar em termos da mesma moeda, em termos da mesma unidade de tempo. Como assim unidade de tempo? Se você vai medir o retorno do seu projeto ao mês, então compare os retornos mensais dos projetos.
Não adianta você ficar comparando retorno diário com retorno anual. Ponha os projetos na mesma linha do tempo, né? Na mesma unidade de tempo e na mesma moeda. Uma outra premissa importante, né? E isso está muito em alta hoje, né? A gente só consegue comparar retornos quantificáveis, né? Então, o terceiro princípio aí diz o seguinte: é um retorno quantificável quanto um retorno não quantificável. Como assim, Davi? Eu vou te oferecer duas alternativas de investimento. Você quer montar um restaurante, você quer montar uma papelaria. Nós vamos avaliar os dois investimentos e aí, baseado no retorno quantificável, nós vamos ter uma resposta. Não, ó, pelas nossas projeções aqui, a papelaria é mais rentável, o restaurante é mais rentável. Só que a gente não está levando em consideração nessa análise retornos não quantificáveis. O que seria um retorno não quantificável? Por exemplo, qualidade de vida. Botei até um quadrinho aqui, né? Como assim qualidade de vida? Se você vai se estressar mais com o restaurante ou com a papelaria, eu não sei. Se a sua saúde vai ser impactada mais ou menos no restaurante ou na papelaria, eu também não consigo colocar isso em termos de dinheiro, né? Ah, não, vai me estressar mais, então põe aí mais R$ 1.000 de despesa. Não, não existe isso, né? Eu só consigo comparar na análise de investimento coisas quantificáveis. As coisas não quantificáveis, elas vão fazer parte do processo de decisão seu. Então, eu vou te falar, o restaurante, ele te dá uma margem de lucro maior. Fala, Davi, mas para mim o restaurante, ele tem um custo emocional maior. Porque eu tenho que acordar cedo, tenho que comprar alimento. A papelaria não, eu compro um insumo lá, chega pelo transportador e eu deixo lá até eu vender. Como eu tenho um desgaste menor na papelaria, eu tenho um estresse menor. Então, existe uma preferência minha pela papelaria. Tudo bem, mas essa preferência sua, a gente não consegue colocar ela em termos de dinheiro, né? Ela está ligada à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar. E quanto a isso, né, você vai assumidamente tomar uma decisão que não necessariamente seja a melhor decisão quantitativa, né? Então você vai equilibrar nas suas decisões coisas afetivas, emotivas, né, coisas não quantificáveis com coisas quantificáveis. O que eu estou dizendo nesse princípio é o seguinte: na análise de investimento, na técnica financeira, nós só vamos trabalhar com coisas quantificáveis. E aí, na hora de você decidir, embora você saiba já quantitativamente qual é a melhor alternativa, você pode colocar aspectos não quantitativos na sua decisão. Porém, a única ressalva que a gente faz é que esse aspecto não quantitativo ele não vai estar incluído na sua planilha, né, na sua análise de valor daquele investimento. Isso é uma coisa que a gente precisa ponderar, é uma coisa comum hoje, né? Nem sempre as pessoas, as empresas tomam decisões só pelo viés quantitativo, porque muita carga não quantitativa hoje é levada em consideração, porém, para não ficar um critério muito subjetivo, a gente vai pautar a nossa análise de investimento toda em questões quantitativas. Bom, o próximo item aqui, né, é um conceito muito usado, né, inclusive quem for até mesmo em provas de concurso público, se você for trabalhar com questões de projeto, de análise, concurso para o BNDES, BDMG, concurso para o Banco Central, é muito usado esse termo, né? Projetos mutuamente excludentes. O que é isso, né? Até botei um desenho de uma porta, né? O cara tem 7 portas para escolher. O que seriam projetos mutuamente excludentes? Você pode escolher só um, ou seja, a sua escolha por um projeto automaticamente exclui os demais, né? É como se fosse uma alternativa só numa prova de múltipla escolha, né? Tá, da letra A à letra S, você só tem que escolher um. É mais ou menos isso que funciona o conceito de projetos mutuamente excludentes. Ou você vai abrir um restaurante, ou você vai abrir uma papelaria. Não tem jeito de você abrir os dois. Então, escolher abrir a papelaria automaticamente exclui você abrir o restaurante. Então, isso que é um conceito, né, de projetos mutuamente excludentes. A escolha de um automaticamente exclui a possibilidade de você escolher o outro. Um outro conceito importante, que é o contrário, né, projetos independentes, aí sim
Você pode escolher mais de um, né? Eu escolher o projeto A não significa que eu excluí o B. Então é o contrário de projetos mutuamente excludentes, ou seja, eu posso escolher mais de uma alternativa, né? Então aqui nessa porta aqui eu posso entrar em várias ao mesmo tempo, né? Dependendo do capital que você tem, você pode abrir o restaurante e a papelaria. Então, às vezes os projetos são mutuamente excludentes, mas também existem projetos independentes, né? A escolha de um não necessariamente exclui a possibilidade de você selecionar outro. Por fim aqui, interessante falar um pouco desse conceito, né? Fluxo de caixa convencionais e não convencionais. Como é que funciona um fluxo de caixa convencional? Deixa eu até botar aqui, ó, acabou que eu não fiz a legenda aqui, ó. Esse aqui é um convencional. Opa, esse aqui é um convencional. E esse aqui de baixo é um não convencional. Como é que funcionaria isso, né? O que é um projeto com fluxo de caixa convencional, né? A palavra convencional vem de convenção, é aquilo que é comum, né? O que é comum num projeto? Isso aqui é uma linha do tempo, ó. A setinha vermelha significa que você está desembolsando um valor e a setinha azul que você está recebendo esse valor de volta. Então vamos imaginar aqui o caso da papelaria. Eu vou fazer o investimento inicial porque eu tenho que comprar mercadoria, tenho que preparar a loja, comprar prateleira, comprar computador, comprar máquina de cartão, tenho que comprar um letreiro para minha loja. Eu tenho que fazer um investimento inicial que eu vou desembolsar aqui. E depois que eu montar e abrir a papelaria, ela vai começar a me gerar receitas, me gerar retornos, né? Então, quando eu tenho uma lógica assim, né, que eu primeiro invisto e depois recebo o retorno, eu tenho uma lógica de um fluxo de caixa convencional. Ou seja, um fluxo de caixa negativo no início e depois fluxo de caixa positivos. E o que seria um fluxo de caixa não convencional? Seriam aqueles que eu teria durante o tempo também aportes negativos de dinheiro, né? Saldos negativos durante o tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Vou tentar dar um exemplo para a gente entender. Um Uber, por exemplo. Você às vezes investe num carro, né? Você tem um gasto inicial para ter o seu Uber. Ele começa a te retornar, mas chega um momento que você já tem que começar a gastar com o carro de novo. Você tem que trocar pneus, tem que dar manutenção e num determinado período começa a ficar negativo. Ou seja, eu faço investimento inicial, mas eu tenho também gastos, né, que necessariamente podem até tornar o meu fluxo de caixa nesse período negativo. Sendo que isso não é um investimento, né, já é uma saída de caixa. Ou seja, nesse mês aqui que eu fiz a revisão do carro, ou que eu precisei trocar os pneus, de fato eu tive que colocar dinheiro meu. Porque a quantidade de saídas foi maior que a quantidade de entradas nesse mês e por isso a seta ficou vermelha. Por que isso é não convencional? Porque normalmente num projeto a gente tem as saídas todas no início e depois a gente calcula, né, o quanto que esse projeto vai gerar de retorno ou de resultado partindo desse investimento inicial. Quando ocorre de ter saídas intermediárias ao longo do projeto, a gente considera esse fluxo de caixa como um fluxo de caixa não convencional, ou seja, não é comum que isso ocorra, né? O comum é a gente gastar ou investir tudo no início e depois o próprio projeto retornar para a gente esse valor. Bom, o último slide aqui, né, o último frame aqui para a gente acabar. Como é que funciona então um processo de orçamento de capital? Todos esses itens que eu falei aqui dessa aula tem na apostila, né? Vocês podem consultar, é logo no capítulo 1. Isso aqui eu tirei da apostila. Como é que funciona um processo de orçamento de capital? Primeira coisa, você vai gerar as propostas. Então, no exemplo que eu dei aqui, quais são as propostas? Proposta 1 é abrir um restaurante, proposta 2 é abrir uma papelaria. Isso numa indústria poderia ser, a proposta 1 é trocar o alto forno de uma siderúrgica. Proposta 2 é manter o forno atual e ver qual é o impacto que tem em termos de aumento de custo de manutenção.
Ou, por exemplo, eu tenho um outro tipo de proposta, vou avaliar se vale a pena eu comprar uma máquina de Xerox ou alugar uma máquina de Xerox. Então, quais são as propostas? A proposta um, eu adquirir a máquina de Xerox, e a proposta 2, eu simplesmente alugar. Então, essa fase inicial, nós vamos gerar as propostas. A segunda etapa, nós vamos avaliar, né, aqui que entra o nosso capítulo 1 da apostila, avaliar técnicas para a gente dimensionar, né, quantitativamente qual que é o retorno que cada projeto me dá. E aí eu tenho algumas alternativas, payback, né, PB de payback, VPL, que é de valor presente líquido, TIR, que é de taxa interna de retorno, né, BE, que é benefício equivalente, índice de rentabilidade. Baseado nessas técnicas, aí sim eu vou tomar a decisão. Bom, tomei decisão, vou abrir uma papelaria. Se eu tomei decisão de abrir uma papelaria, eu vou implementar esse projeto, e aí passa por comprar tudo aquilo que eu programei de comprar, financiar tudo aquilo que eu programei de financiar, e depois eu vou acompanhar esse projeto. Então, isso aqui é um processo de orçamento de capital, né? Lembrando lá do primeiro slide lá, né? Isso aqui é um processo de decisão de longo prazo, né? Nós estamos tomando essa decisão pensando em ativos, em investimentos que vão durar muitos anos. E que por isso é relevante que a empresa tome essa decisão com cuidado. Algumas questões importantes que vão entrar, né, na discussão, é bom a gente já saber disso aqui, nesse início. A questão dos custos recuperáveis. O que é um custo irrecuperável? É um custo que você tem, independente se você vai ou não aceitar um projeto. Vou te dar um exemplo. Você vai tá em vistas ou de abrir uma papelaria ou um restaurante. Só que para abrir uma papelaria e um restaurante, você vai contratar uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado vai te custar. A empresa lá que for fazer pesquisa de mercado vai te cobrar um valor que, independente de você aceitar ou não, ou abrir o restaurante, ou abrir a papelaria, ou não fazer nada, nenhum dos dois, esse custo você vai ter. Então, o que é um custo recuperável? Vou até anotar aqui, ó. É um custo que, independente independente, é um custo que, independente da sua decisão, você incorrerá nele. Então, o exemplo que eu dei é o exemplo da consultoria. Né? Então, mas decidi não abrir nada, Davi, mas você vai ter que pagar o consultor lá, a empresa que fez a sua pesquisa de mercado do mesmo jeito. Né? Então, o que é um custo irrecuperável? É aquele que eu não consigo voltar atrás. Né? Já ocorreu, independente de você aceitar ou não. Você aceitou algum dos dois projetos? Coloca esse custo da consultoria como parte do projeto. O que é custo de oportunidade? Já é uma coisa mais comum, né? Talvez muita gente já ouviu falar. O custo de oportunidade é uma oportunidade, né, alternativa de recebimento, caso você opte por não aceitar o projeto. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu sempre dou, do terreno versus estacionamento. Como assim? Vamos supor que eu tenho um terreno perto de um estádio de futebol, por exemplo. E aí eu estou avaliando, bom, vale a pena eu vender esse terreno? Vale a pena eu alugar esse terreno? E aí, quando eu vou fazer essa decisão, eu hoje já uso o meu terreno para estacionar carro, por exemplo, em dia de jogo. Eu alugo lá o terreno no final de semana para uma pessoa ou alguém responsável. Essa pessoa para lá os carros dos torcedores durante o jogo e eu ganho essa receita desse evento, né? Supondo que meu time joga lá na minha cidade, por exemplo, 4, 5, 6 vezes por mês, eu vou pegar esse valor que eu recebo cada mês, esse valor eu já recebo ele hoje. Né? Suponha que eu ganhe lá, sei lá, R$ 200 por jogo.
Se o meu time joga 6 vezes, eu já ganho no meu terreno hoje R$ 1.200. Então, o que é um custo de oportunidade? Para eu vender ou para eu alugar o meu terreno para alguém, eu já tenho uma alternativa, uma oportunidade alternativa em relação ao propósito específico do projeto. Então, na hora de eu avaliar se vale a pena eu alugar o meu terreno, por exemplo, uma empresa, ou vender o meu terreno, eu já tenho que colocar que eu já ganho 1.200 por mês. Então, 1.200 é o meu custo de oportunidade, ou seja, no mínimo eu tenho que ganhar já o que eu já automaticamente ganho nele. Então, a gente falaria assim, né? Você como dono do terreno vai falar, o meu custo de oportunidade é R$ 1.200 por mês. Ou seja, para não fazer nada diferente do que eu já faço, eu já ganho 1.200. Então, tem que ser uma proposta que me remunere um valor maior do que isso. Né? Esse que é o conceito de custo de oportunidade. Um outro conceito importante, né? A questão dos efeitos colaterais. O que é um efeito colateral? Né? Eu vou colocar aqui uma definição que eu gosto de usar. A aceitação de um projeto pode provocar, vou usar um termo aqui da engenharia, né? A erosão ou canibalismo de outros projetos. E aqui eu tenho um exemplo clássico, muita gente talvez não lembra disso, sinal que eu estou ficando mais velho. Na época que a Fiat lançou um carro que chama Fiat Brava, ou Fiat Marea, acho que era o Fiat Brava mesmo. Como assim Fiat Brava, Davi? Teve uma época que a Fiat começou a lançar uma série de carros esportivos, né? Então começou a vir estilo, depois veio Brava, depois veio Bravo. Só que o que aconteceu? Em um determinado momento da história da Fiat, ela sofreu um processo que, né, o pessoal de marketing chama de canibalismo, ou seja, eu tenho um carro, por exemplo, esportivo, e eu lanço um segundo carro esportivo. E aí, quando eu lanço esse carro, eu projeto uma quantidade de vendas para ele. Vamos projetar aí que nós vamos vender tantas mil unidades por mês no Brasil, que o mercado vai aceitar bem o carro, que ele vai ser um sucesso. E às vezes até é sucesso, né? Às vezes até a empresa consegue de fato vender esse projeto da forma como ela queria. Só que o fato de você vender um carro impacta que as pessoas que iam comprar uma segunda alternativa do carro não compram mais. Então eu tenho um aumento de vendas de um modelo A, mas esse aumento de venda de modelo A come clientes do modelo B da mesma montadora. O que a gente chama de canibalismo, porque um produto come o outro, né? No sentido de que eu até bato as metas do meu projeto de vender o carro A, mas eu não considero a diminuição, a redução das vendas do carro B. Se a gente estiver falando de uma empresa única, né, de uma montadora, isso impacta. Né? Ou seja, o cara que montou o projeto do Brava, às vezes pode ter sido um sucesso no projeto Brava, mas o sucesso de um projeto gerou fracasso de outro. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente tem que levar em consideração, quando a gente for colocar um projeto de investimento na mesa, que esse projeto, dentro de uma única empresa, pode gerar efeitos colaterais financeiros, ou seja, a gente implementar esse projeto pode impactar negativamente em outros projetos da companhia. E aí a gente esbarra no seguinte problema: bom, se eu vou reduzir a receita, né, o rendimento de um outro projeto, eu preciso computar essa redução no meu próprio projeto, né? É como se a gente pudesse colocar uma linha no nosso projeto que a gente vai colocar assim: possível redução do projeto B ou de uma outra área da empresa, e ali a gente vai colocar essa redução como um custo do projeto. É uma questão complexa, né? Muita gente no afã e na empolgação de rodar o projeto não percebe isso, né? Não percebe essa distinção aí. E isso é uma coisa importante que pode levar, inclusive, a um fracasso de um projeto, de um potencial projeto da empresa. O último item que eu vou falar, para a gente poder estar encerrando, né? Minha aula já está aí com quase 30 minutos.
é a questão do regime de caixa e regime de competência, né? Isso aí é um conceito contábil. O que é regime de caixa e regime de competência? Bom, numa empresa, o regime de caixa tem a ver com tudo aquilo que você contabiliza no momento que você paga, né? E o regime de competência você contabiliza no momento que a despesa é incorrida. Vou dar um exemplo que fica bem claro aqui, um exemplo que eu sempre dou, é o exemplo do 13º salário, por exemplo. Então vamos colocar aqui para vocês lembrarem. Como funciona o 13º salário de uma empresa, de um empregado? Quando você trabalha, né? Suponha que você trabalha até julho de uma empresa e você saia, peça demissão e saia da empresa em julho. Quando você recebe lá o seu acerto, o cálculo da sua rescisão, você vai ver que você teve direito e você recebe 7, né? Então vamos supor que é uma demissão em julho, você recebe 7/13 do 13º salário. Por quê? Porque embora muitas empresas só paguem o 13º em novembro e dezembro, você faz jus ao 13º, um pouquinho dele cada mês que você trabalha. Como você trabalhou até julho, você faz jus a 7 meses de 13º e por isso na rescisão você recebe 7/13. Opa, tá errado aqui, gente. 7/12. Você trabalhou 7 dos 12 meses do ano. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Qual que é a lógica do regime de caixa? Se você fosse olhar o regime de caixa da empresa, como é que seria? Então vamos anotar aqui, deixa eu só chegar para cima aqui. Se a gente fosse computar o 13º pelo regime de caixa, a gente computaria o seguinte. Bom, pelo regime de caixa, a gente tem que o 13º foi pago 50% em novembro, por exemplo, e 50% em dezembro. Esse é o regime de caixa. Por quê? Porque no regime de caixa importa o momento que o dinheiro vai sair da empresa. Não importa se o funcionário fez jus dele ao longo do tempo. O que interessa no regime de caixa é o momento que o dinheiro sai e entra da empresa. Se a gente fosse computar pelo regime de competência, a gente computaria, né, 1/12 em janeiro, 1/12 em fevereiro e assim por diante. Ou seja, aqui é o que realmente o funcionário tem direito. Mas aqui é o que o caixa vai mandar. Né? Aqui eu estou avaliando, né? O momento em que há a entrada e saída do recurso. Então é como se eu pudesse falar que no regime de caixa interessa o momento que você vai colocar o dinheiro na empresa ou retirar o dinheiro da empresa. No regime de competência, é um regime mais justo, porque você vai dividir exatamente pelo período trabalhado o custo daquele período. Então, o que é mais justo? A gente considerar 1/12 do 13º em janeiro ou considerar só 50% em novembro e dezembro? No conceito de custo, ele é mais correto você apropriar 1/12 cada mês, porque de fato o funcionário trabalhou um pouquinho, né, ele ganha, na verdade, um pouquinho de 13º cada mês. Mas como nós estamos falando do regime de caixa, vai interessar para a gente só novembro e dezembro. Ah, Davi, mas por que você está falando isso tudo? Porque quando a gente faz a análise de investimento, o que vai interessar para a gente é quanto que o dinheiro entra e sai. Então, na análise de investimento, vou deixar aqui bem destacado, a gente vai usar sempre o regime de caixa. Ou seja, o regime de caixa que vai mandar. Ah, vou abrir uma papelaria. O que vai interessar é quanto de dinheiro vai sair e quanto de dinheiro vai entrar cada mês. Ah, mas eu só pago o funcionário 13º em novembro e dezembro. Então nós vamos considerar em novembro e dezembro a saída desse dinheiro. Porque isso, em última instância, é que vai nos dizer se um projeto vale ou não a pena de ser implementado. Então isso nós vamos ver com mais detalhe, né? Quando a gente for mexer com os próprios fluxos de caixa de cada projeto. E por isso que a gente fala fluxo de caixa, porque exatamente a gente vai mexer com o regime de caixa e é ele que vai interessar para a gente.
Bom, gente, essa é a aula introdutória, né, a parte inicial, né, na próxima aula, né, que a gente vai ver, a gente já vai entrar nessas técnicas de payback, VPL, TI, benefício equivalente e insustentabilidade. Então, eu espero que tenha ficado claro aí para todo mundo e eu aguardo vocês aí na próxima aula, ok? Obrigado aí pela participação aí, por vocês escutarem a aula e eu fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida, tá bom? Valeu, um abraço para todos.